dia a todos. A gente está mais uma vez aqui fazendo uma conversa entre profissionais e entre amigos também, informal, no sentido de balizar um pouco, trazer algumas informações importantes para os negócios. As empresas estão todas, e assim como as pessoas, enfrentando essas dificuldades imensas, né? E algumas nem tanto, em alguns segmentos estão indo melhor, e a ideia aqui é levar algumas informações relevantes para vocês. Aqui no canto esquerdo embaixo, a gente tem o Marcelo Domênico, nosso amigo, cliente. Ele é CEO da Damapel. A Damapel é uma empresa de mais de 5 décadas industrializando papéis, tanto para uso pessoal como para uso da casa, uma empresa bastante tradicional. Aqui à direita, a gente tem a professora Josi Stocco, que é diretora-geral do Colégio Stocco. Também uma empresa e uma instituição bastante tradicional. Não é mole, nesse momento de grandes redes de educação, você ter uma empresa, uma instituição como a Stocco, que é referência aqui em São Paulo e mais especificamente no ABC, se dedicando com muito carinho, com extremo profissionalismo à educação infantil e fundamental. E lá na ponta esquerda, lá em cima, tem a Marina Juben. Ela está para baixo para mim aqui. É que cada computador fica de um jeito, viu? Essa moça aí, chamada, como me ensinou o Marcelo há pouco, Marina von Siebert, é uma amiga nossa, consultora da BMI, que é uma empresa muito interessante, de outros amigos nossos também, que dá consultoria de altíssimo nível, treinando lideranças. Além disso, e antes disso, ela é psicóloga, especialista em neuropsicologia, mestre em neurociência e fazendo atualmente doutorado também em neurociência. E é uma pessoa extremamente agradável e a gente vai conversar com ela também sobre pessoas, né? Sobre gente, que é o que movimenta os negócios, que é o que movimenta as empresas, né? O foco que a gente quer dar não só é um pouquinho do que a gente está vivendo, mas um pouco do que as empresas estão fazendo para trilhar essa retomada, né? Que a gente espera que seja breve e que também não dá para esperar ficar bom para daí dizer agora eu vou pensar como é que eu retomo. É toda essa movimentação dinâmica, né? Eu começaria pelo Marcelo, para ele contar um pouco como é que a crise chegou até a Damapel e que conselhos ele nos dá para essa retomada, dada essa longa experiência que eles têm brigando no mercado com marcas importantes, que ele vai contar para a gente também quais são. Então, pessoal, o principal é o seguinte: essa crise, na verdade, como nós somos um bem essencial, ela, na verdade, não chegou. Nós estamos absolutamente normais da média. O mês de março foi um ponto fora da curva. Mas o que nos dá um receio muito grande é o seguinte: é a incerteza do futuro. Por quê? Você está criando uma coisa que você está criando uma crise econômica de tamanhos monstruosos. E aí, como vai ficar isso depois? Esse pessoal vai ter dinheiro? Porque o nosso setor, desculpa, voltando um pouquinho, o nosso setor, ele vive de renda. Se não tem renda, não tem consumo para nós. Então, o que eles estão fazendo é o seguinte: eles estão liquidando com a renda.
Eles estão destruindo a renda. Como é que vai ficar depois? Até agora, por enquanto está normal. As pessoas ainda estão indo no supermercado, estão comprando, está caminhando. Mas eu não tenho certeza como é que vai ser o mês de junho, julho, se não voltar. Então, é uma coisa muito doida isso que está acontecendo. Essa é a principal incerteza que nós temos. Mas, de uma forma geral, eu sou um setor que, com certeza, não é como de educação aí, que eu tenho uma amiga também que ela tem escola aqui em Guarulhos, né? Nós estamos em Guarulhos. Ela está parada, sei lá, quanto tempo lá, está fazendo aula virtual, essa coisa toda. Mas, meu Deus do céu, o pessoal da escola é terrível, muito difícil. Uhum. Então, na verdade é isso, Rino. Para nós não está ruim. Uhum. Você não teve nenhum choque negativo, né? De curto prazo, ao contrário, teve um choque positivo de aumento de consumo, mas tem essa preocupação bastante verdadeira de como é que a estrutura social e de renda vai estar se comportando nos próximos meses, né? Só uma coisa, eu acho que tem uma coisa muito importante para a gente se preocupar, que é a questão de segurança. Porque é o seguinte, tudo bem, você pode fazer um bloqueio, mas as pessoas não estão trabalhando. E essas pessoas? O cara já não é muito bom da cabeça. O que ele vai fazer para comer, para viver, não sei o quê? Ele vai fazer, vai assaltar. Uhum. Uhum. Eu acho que é muito arriscado isso que está sendo feito. Uhum. Uhum. Olha, só a Marina, o vírus não vai sumir. Não vai chegar dia 31 de maio, do jeito que eles estão falando, vai parar o lockdown, vai parar a quarentena, não sei o quê. O vírus sumiu? Não. O vírus vai continuar aí, o resto, até inventarem a vacina, ele vai continuar. Então, assim, é um misto de coisa política com um pouco de irracionalidade no negócio. A gente vê isso também, né, Marcelo? A política interferindo muito nas decisões, né? A gente está assistindo isso. Professora, como é que tem sido essa dureza aí na escola, né? Vocês têm uma instituição grande, né? São 5.000, tenho a impressão, alunos que vocês têm, né? Estamos sem o som. Liguei agora. Liguei. Mais uma vez, bom dia a todos. Obrigada, Rino, pelo convite. A crise chegou nas escolas, diferente do que o senhor Marcelo falou. Nas escolas ela chegou. Nós temos, na verdade, 3 unidades em Santo André, uma escola que surgiu há 66 anos. Nós temos quase 600 alunos. E da educação infantil ao fundamental, temos intenção de termos o ensino médio. A crise chegou de qual maneira? De uma maneira repentina. Por quê? Porque a educação infantil e o ensino fundamental não está prevista nenhuma legislação que fale sobre ensino à distância para a educação básica, segmentos de educação infantil e ensino fundamental. Então, nós tínhamos todo um planejamento para aulas presenciais. Obviamente que no século XXI lançamos mão, sim, de diversas ferramentas que temos disponíveis no mercado para educação, só que tivemos que, a partir do dia 23 de março, entrarmos com as aulas remotas. E nós não utilizamos o termo ensino à distância para essa faixa etária, porque o ensino à distância ele requer uma autonomia que a educação infantil não tem ainda. Então, nós falamos de aulas remotas para essas crianças, porque nós atendemos crianças de 1 ano e 4 meses até jovens de 14, 15 anos. Os maiores têm autonomia, os pequenos não. E nós tivemos que levar em consideração a dinâmica familiar e contarmos com as famílias
para que nós pudéssemos continuar com o vínculo, tanto afetivo quanto pedagógico, para que as crianças e os jovens não perdessem essa relação com a escola. Então, nós tivemos que organizar horários com videoaulas, horários com aulas com as lives, e nós mesclamos tanto videoaulas como que nós chamamos de assíncronas e das lives, que são as aulas síncronas, para que pudéssemos manter esse vínculo. Nós fizemos 3 semanas, do dia 23 para frente, 3 semanas com as aulas remotas, e decretamos férias, porque começamos também a perceber que algumas famílias não tinham condições de dar o suporte que nós precisávamos, porque as famílias também acumularam os seus trabalhos em home office, as famílias perderam a ajuda de uma empregada, de uma cozinheira, enfim, a rotina das famílias teve que ser considerada para nós repensarmos o nosso novo fazer pedagógico. Então, ficamos 20 dias em férias, dadas para os professores, não demos para os gestores nem para o financeiro. E daí, nesse período, nós reorganizamos a rotina, nos aproximamos para os maiores das aulas presenciais. Então, não conseguimos dar as 7 aulas do dia, mas nós damos 5 aulas, eles entram um pouco mais tarde, entravam às 7h10, passaram a entrar às 8h, saíam 1h10, passaram a sair 12h30. Organizamos essas aulas com intervalos, lembrando que além do home office de cada família, tem outras questões, como quantos computadores há na casa, quantos filhos tem nesta casa, se as pessoas têm facilidade ou não acesso a essas ferramentas. E daí nós tivemos que nos reorganizar para conseguirmos fazer esse trabalho. Pós-férias, eu considero que foi muito melhor. Então, do dia 5 de maio para cá, eu considero que foi um trabalho melhor do que o de antes das férias. Por quê? Porque nós fomos pegos de surpresa. Decretou-se quarentena, os alunos pegaram o material e foram para casa. Então, não achávamos que iria durar tanto essa questão dessa quarentena, e ela sendo prorrogada, nós tivemos que nos reorganizar. E temos contato com as famílias por e-mail, por comunicados, por telefones, por lives, enfim, todos os jeitos que a gente consegue manter o vínculo, nós temos lançado mão. Então, a crise chegou nas escolas. Aqui do ABC, nós temos um grupo de mantenedores, e eu percebo que o que nós vivemos no Colégio Estocco, outras escolas também estão vivendo, principalmente escolas que só têm berçário, que não é o nosso caso, porque os bebês agora ficam em casa com as famílias, então tem famílias não pagando a escola, ou escolas que só atendiam em período integral, porque já que o filho não vai para a escola, porque eu vou pagar integral. E estamos renegociando caso a caso, porque alguns descontos nós conseguimos dar linearmente, como, por exemplo, ninguém paga alimentação, porque não estão usufruindo desse serviço, mas não dá para dar descontos de uma maneira geral, porque as realidades financeiras são diferentes. Em síntese, é isso. Complicado, né, professora? Porque o público seu é um universo familiar completo, né? Além dos professores. Interessante, mas... Sim. Vocês são vitoriosos. Tá certo que a gente nunca viveu uma crise como essa, né? Tivemos várias. Eu e o Marcelo aqui lembramos do confisco da grana do Collor, você lembra? Coisas aterrorizantes, né? Mas nunca nessa dimensão social e econômica, né? Eu só vou fazer um comentário. Eu não sei se realmente a crise é tão grande quanto se coloca. Ela é, sim, importante, mas eu acho que existe muito mais uma condução, tanto da forma política quanto da forma de divulgar as coisas, que eu concordo em parte que tem um pouco de histeria na coisa. Uhum. Né?
quando eu sei que o Bolsonaro também não é das melhores pessoas para falar, é muito tosco, né? Um cara meio estranho. Mas é assim, quando o cara fala assim, uma gripe, ele é uma gripe. Meu pai acabou de sair dessa situação. Que bom. Não tem como, você tem que dar todos os remédios, tem que dar todos os negócios lá, tem que fazer tudo o que é possível fazer. A única diferença desse negócio é o seguinte, ela é muito rápida. Então, o cara pegou, assim, 3, 4 dias ele está infectado e acabou o pulmão da pessoa. Então, é isso que se sabe. O resto, os caras estão tudo supondo. Eu tenho uma amiga muito querida, Marcelo, que fez uma gravação comigo de um programa assim. Ela atua no mercado financeiro e ela assistiu um outro programa onde você não pôde vir. E ela me pergunta todos os dias como é que vai o seu pai. Esse espírito é uma pessoa incrível, né? Mas acho que esse espírito de solidariedade está sendo muito positivo para o mundo todo, né? E eu queria saber da Marina, o que ela tem visto, o que ela tem ouvido, o que ela tem sentido das pessoas, né, que estão sendo profundamente afetadas com inseguranças, com desemprego, com falta de confiança, com medo e também com fé, com esperança, né? Tem todo um grupo que olha para frente, que olha para cima e que acredita que os dias melhores não demorarão a chegar. Conta para a gente um pouco, Marina. Olha, bom dia para todos. Eu tenho visto, o que eu mais observo é uma oscilação em todos, entre esses dois estados de ânimo aí. É muito difícil que você encontre pessoas que estejam só essencialmente pessimistas e outras absolutamente otimistas, como se, né? A gente tem pessoas que vivem esse momento com um sofrimento maior, porque tem uma carga ou pessoal ou familiar maior, né? Então, ou porque tem já uma condição psicológica mais fragilizada ou mais vulnerável antes de tudo isso acontecer, né? Então, eu atendo em psicoterapia, atendo pacientes de reabilitação, pessoas com quadros neurológicos. Então, são pessoas já, a princípio, mais fragilizadas, né, do ponto de vista da saúde e até da condição de enfrentamento de um estado, de uma condição dessa também relacionada à saúde, né? Então, essas pessoas com certeza se mostram mais frágeis para lidar emocionalmente com esse contexto, né? E aí tem aquelas que têm uma demanda familiar, né? Então, eu imagino que a professora Josi deva ter algum contato aí com as famílias que estão tendo que lidar com marido, filho, casa, trabalho, né? Especialmente as mulheres, né? Isso é uma coisa que vem sendo na comunidade acadêmica, principalmente discutida, como o nível de sobrecarga que as mulheres estão vivendo nesse momento, né? Não só dentro do trabalho do home office, né? Mas também porque me parece, se eu não me engano, 70% das pessoas, dos profissionais de saúde, especialmente na área de enfermagem, são mulheres, né? Então você tem tem uma carga aí que está pesando sim mais para um lado do que para o outro, né? E aí então isso gera toda uma mudança das dinâmicas, né? Das dinâmicas de trabalho, das dinâmicas familiares, né? E então o que eu tenho observado é que as pessoas têm sentido de uma forma muito pouco regular e estável a situação atual, né? Então, o que eu acho, Rino, é que não dá para a gente achar a solução simples para problema complexo, né? Então, as alternativas que a gente tem a essa situação, né, pessoas morrerem não por causa da gripe ou da Covid, né? As pessoas morrerem por falta de assistência médica, né? Morrerem por não terem acesso a isso. E aí é claro que ninguém se refere nesse caso a pessoas que têm acesso aos serviços privados de saúde, né? Que são a minoria.
Então, a gente está falando de um volume absurdo de pessoas que não vão morrer, não morreriam do vírus se tivessem acesso ao atendimento. Elas vão morrer porque não serão atendidas, não terão acesso a remédio, a médico, a atendimento hospitalar, né? Então, a questão, mais, a meu ver, é assim, não tem solução simples. Ou morre um volume absurdo de pessoas desassistidas, ou fale uma parcela da população, porque tem sim, é claro, uma carga econômica, né, financeira nessa história, né? Então, assim, não é simples. Não existe uma solução simples para isso, né? É tudo novo para todos, inclusive para os profissionais de saúde, né, que têm vivido uma tensão muito grande também porque estão desamparados, né? Um volume muito grande deles atendendo sem os equipamentos de proteção necessários para oferecer esse atendimento. Morre mais profissional de saúde de Covid no Brasil do que nos outros países, isso já é sabido, né? Então, ou seja, existe uma situação de tensão geral. O que a gente vive é uma experiência de instabilidade, né? De insegurança, em todos os âmbitos. Insegurança em relação aos relacionamentos conjugais e familiares, insegurança em relação ao próprio trabalho, em relação à competência para continuar alimentando a própria família, insegurança em relação à própria saúde. Essa semana, especificamente, eu ouvi de 2 pacientes meus que estão contaminados. Uma delas foi fazer os exames porque precisava acompanhar o marido em uma cirurgia. Então, os 2 precisaram ser testados. E aí descobriu que ela testou positivo para Covid. E ela está em isolamento. Ela não tem a menor ideia de como foi que ela contraiu. Ela está isolada dentro de casa. Ela tem 3 filhos. Ela está isolada dentro de casa, né? E aí, assim, então, essa história até de como é que é essa contaminação? De onde é que isso vem? Como é que eu estou me expondo? Como é que eu me protejo? Será que eu vou ter um quadro grave ou não? Um dos filhos dela é asmático. Ela está apavorada dentro de casa, porque é claro que ele tem um risco altíssimo de ter um quadro grave da doença, né? Só fazer um comentário, Marina, desculpa interromper, né? Mas você vê como realmente os médicos eles não sabem, eles estão muito perdidos. Eu e minhas irmãs e minha mãe, a gente teve que fazer o teste, porque com o meu pai, eu convivo muito com o meu pai. Eu sou, como eles falam, sou reagente. Só que eu não tive nada. Nem espirrei. Minha mãe, 77 anos, ela não teve absolutamente nada. Minhas irmãs não pegaram nada. Então, é assim, é muito incerto e insabido. Eles não conseguem identificar. Né? É assustador por esse aspecto. Exato. Eu trabalho no Hospital das Clínicas, né? Coordeno o serviço de psicologia justo na geriatria da psiquiatria de lá, né? E a gente vê pacientes jovens sem doenças comórbidas morrendo, jovens, né? Uhum. Então, existe a gente não sabe de fato, é novo no mundo inteiro. Né? Aliás, acho que isso é novidade para nós aqui, né? É a primeira vez que a gente não deixa de saber porque não tem competência ou tecnologia para isso. A gente não sabe porque ninguém sabe, né? Então, é tudo novo. As pessoas estão, sim, eu ouço às vezes as pessoas dizem, o governo está tateando, né? Não sabe muito bem como agir. Não sabe mesmo. A gente está se pautando a experiência de outros países, a gente está aqui tentando criativamente gerir uma crise que a gente não sabe, de fato. É novo para todos nós. E isso é absolutamente assustador. Porque a gente também não é novo para o Brasil, né? A gente fica sem saber, por exemplo, tá bom, em quem que eu confio? Quem é a autoridade? Como é que eu... para que lado eu corro, né? Então, tudo isso... nós não somos bons nisso. Isso é demandante do ponto de vista emocional, é demandante do ponto de vista até cognitivo. Então, tenho ouvido muitas pessoas se queixarem, não consigo me concentrar, eu me esqueço das coisas, eu me atrapalho com coisas que eu não me atrapalhava, eu não consigo me dedicar ao trabalho o tempo que eu costumava, e não é só porque você tem uma rotina mais sobrecarregada, mas é também porque a gente está mais fragilizado, né? Porque está inseguro,
Está com medo de ficar doente, está com medo que os nossos adoeçam, está com medo de perder o dinheiro, de perder o emprego, enfim, né? É muito medo junto para a gente conseguir dar conta disso como se nada tivesse acontecendo, né? Porque a situação de fato é muito séria, né? Marina, então essa é a minha experiência, Rino. Não, um comentário. Eu sei que você trabalha com geriatria, né? E eu fico muito impressionado. Não sei se é porque eu já estou na terceira idade também. Eu fico muito impressionado quando a medicina discute quem é que vai ser salvo, né? Eu tenho um respirador, tenho um cara de 30 e outro de 60. Eu vou matar o de 60, né? Porque o de 30 tem mais vida de... Isso, para mim, é a coisa mais absurda do mundo, né? Mas não deixa de ser um critério. É, claro. Alguma coisa... Quando precisa ver algum, né? Eu e o Marcelo aqui, nós queremos viver, nós temos muita coisa para fazer, né? E outras coisas. Você pode... O que pode estar morrendo é o cara que te assalta, né? Ou seja, qual é o conceito de quem merece viver? Quem é que merece viver? Na minha opinião, todos. Na verdade, esses dilemas éticos, eles precisam ser considerados também quando a gente considera essa questão da política do próprio isolamento, né? Se houvesse, de fato, se a gente conseguisse evitar que a gente atingisse o limite da estrutura de saúde, a gente não precisaria pensar nisso, né? Porque teríamos equipamentos para todos nós. E o fato é que não existe. Né? Não existe. Então, estamos beirando a decisões desse tipo. Tem um neurocientista, bastante conhecido, chamado Dan Ariely, e ele sofreu umas queimaduras no corpo. E tem um vídeo, vocês acham um TED dele no YouTube falando a respeito disso. Ele é um grande pesquisador e um vídeo muito gostoso de assistir, ele fala muito bem. E ele estava contando, ele fez uma pesquisa sobre como é que as enfermeiras cuidavam das queimaduras dele quando tinham que trocar as bandagens e tal, né? E aí ele falava da dor que ele sentia, porque ele queimou quase o corpo todo, né? E aí tem essa coisa como é que é? Eu tiro o curativo rápido para doer rápido uma vez só? Ou eu tiro devagar para doer menos? Como é que é isso? E aí ele foi pesquisar isso. Quando se livrou dessa história, foi atrás de entender esses mecanismos da dor. Bom, chegou a uma conclusão X de que o jeito certo era o avesso do que tinham feito com ele. E aí ele voltou nesse hospital para conversar com as pessoas e dizer para elas, olha só, não é assim que faz. Vamos rever esse negócio aí, né? E aí, quando ele disse para ela, para a enfermeira que cuidou dele, como é que ela deveria fazer, ela disse assim para ele, você não está considerando a dor que eu sinto quando eu tenho que fazer isso em você. Então, tem essa outra questão também, que a gente pensa na perspectiva de quem vai ser preterido na hora do respirador, né? Eu tenho mais de 60, eu estou fora do respirador, e a gente não considera a dor dos profissionais de saúde que estão lá, como eles dizem, envelopando não sei quantas pessoas por dia que morrem, né? Então, porque as pessoas não estão conseguindo se proteger da contaminação. Elas vão adoecer um dia com a chance muito grande. O vírus, de fato, não vai morrer. Mas se isso acontecer com todo mundo ao mesmo tempo, eu não sei o que vai sobrar psicologicamente de nós. Que condição teremos de dar conta da vida depois, né? Esses dias vi uma pessoa dizendo isso. Eu sonho que eu estou envelopando pessoas. Porque eu faço isso não sei quantas vezes por dia. É muito triste isso. É muito difícil. Não tem solução simples para isso. É muito difícil. Não tem. Professora, e para felicidade das crianças, que são as menos atingidas, né? As crianças têm uma resistência muito maior, né? Então, isso é um pouco relativo, porque também depende muito do lar que essas crianças estão. Esse é o meu ponto de vista, porque nós temos os jovens que estão lidando bem com isso, crianças que estão lidando bem, mas nós temos depoimentos, ontem mesmo eu falava com uma coordenadora, porque nós encaminhamos para as famílias semanalmente uma pesquisa para que elas nos deem retorno
sobre como elas têm percebido as aulas remotas e quais são os principais desafios. E ontem eu li um depoimento de uma criança, depois de uma outra, e vou citá-los para exemplificar e responder a sua colocação. Há crianças que reconhecem que elas estão num contexto diferente, e todos nós estamos aprendendo muito nesse contexto. Então, haja resiliência nesse sentido. Mas há crianças que, sim, vou dar exemplo da educação infantil, porque eles são pequenos e eles percebem esse contexto. Mesmo que de uma maneira menor, mas eles percebem. A criança falou assim, mamãe, você está se esforçando muito, mas você não consegue fazer como a minha pro. E aqui em casa não é a minha escola. Porque no caso do Estoquinho, a educação infantil é uma chácara. E a criança coloca, aqui em casa não tem parque, aqui em casa não tem sala de musicalização, aqui em casa, e foi falando que não tinha em casa. Você até se esforça, mas você não é a minha pro. Uma outra criança falou, uma criança que tem só 7 anos, disse assim para a coordenadora na live, eu sinto uma espada no meu coração. Cuidadinho. E isso é muito forte, porque de alguma maneira ela está sentindo uma pressão. Por quê? Eu digo isso que é relativo. Depende do lar da criança, do contexto, como essa família está conseguindo gerenciar esses múltiplos desafios. Tem crianças que passam por este momento de uma maneira mais amena, outras, contudo, não. Porque nessa devolutiva da pesquisa que encaminhamos para as famílias, há famílias que dizem, não tenho paciência, não tenho tempo, e a minha situação não permite com que eu dê atenção. Não podemos assistir lives, nem as videoaulas, só se for de madrugada, porque nós temos famílias, quando a Marina cita do contexto que ela trabalha, nós temos uma família que a mãe está saindo para trabalhar, porque é da área da saúde, o pai fica com a criança e ele está fazendo quimioterapia. Então, essa criança está convivendo com o pai, que está fazendo um tratamento quimioterápico, com uma mãe que disse não tenho condições de ficar durante o dia com ele, e esse é o contexto desta criança. Então, são contextos e contextos que possibilitam uma resiliência maior ou menor, de acordo com que os adultos que convivem com esta criança lidam e sabem lidar. No sábado passado, eu entrei em contato com uma família, porque a mãe ia ter bebê durante a semana e teve no domingo. E o pai tem um serviço que ele tem que sair de casa, a mãe grávida com uma criança de 4. Falou, eu preciso de ajuda, eu vou contratar alguém para dar continuidade a isso que vocês estão propondo, porque eu não tenho condições de uma bebê que vai chegar e lidar com meu filho de 4, com o marido que não fica em casa. E a minha sogra ajuda na alimentação, no banho, mas não sabe nada de didática. Então, na escola chegam os múltiplos contextos. E neste momento de situação inédita para nós, e como a Marina falou, não tem soluções simples. Para cada caso, dependendo, tem que arrumar uma estratégia. Então, haja empatia por parte da escola, haja resiliência por parte de todos nós e também lidarmos com essa alteridade toda, porque nesse contexto que nós temos dentro da escola são 600 realidades diferentes e as nossas realidades. Então, eu vou fazer algumas analogias com o que a Marina falou. Tem o lado da família e tem o nosso lado. No meu caso, como é que eu lido com quase 200 funcionários, lidando com a maioria deles de maneira remota e tendo que equilibrar também essas tensões, porque elas surgem, essas contradições, porque elas existem, e esse ineditismo que nos faz aprender muito no contexto, mas que nós precisamos de uma criatividade, de uma rapidez para certos contextos que antes não eram pensados porque não existiam. Então, a criança, ela sabe, dependendo da realidade dela, lidar melhor. Até porque o alcance dela do que é este contexto, ele é menor. Mas ela também tem sofrido, ela também tem sentido falta da escola. Às vezes, em algumas lives, as crianças choram
porque elas querem ter os amigos. E também as crianças pequenas, eu até dei uma orientação antes desse nosso bate-papo, que tem criança que não diferencia o que é uma live e o que é uma videoaula. E uma criança de 4 anos chorou muito, porque na videoaula a professora não respondia, obviamente, mas a criança falou: mamãe, ela não está me escutando, ela não está me dando atenção, e na escola ela me escuta. Então, o que eu propus para essas professoras? Que elas, numa próxima live, explicassem. Quando eu falar os nomes de vocês, eu interagir com vocês, eu estou numa aula ao vivo, que a gente chama de live. E quando eu não responder, é como um desenho que vocês assistem na Netflix, nos canais, e que o desenho, o personagem que vocês gostam, não respondem para vocês. Então, isso é uma videoaula, porque nós vamos ter que entrar com contextos mais concretos, mais palpáveis, e analogias que a criança de 4 anos, de 13, entenda. Porque teve criança que chorou porque a professora não respondeu na videoaula. É isso, de um modo geral. Muito bom. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa sobre o que a gente está falando. Nós estamos já chegando meio no fim aqui do nosso bate-bola. Só uma coisa para a professora aí. O que eu sinto muito, eu tenho 2 filhos. Uma menina tem 25 e o outro vai fazer 15. E ele tem tido aula, né? Mas eu sinto muito assim, a qualidade principalmente da conexão para que eles se sintam bem. Está muito terrível isso daí, porque todo mundo está usando. Então está com... Então é difícil às vezes. Às vezes eu vejo lá... A gente precisa usar, minha esposa precisa usar, ele precisa usar, minha filha precisa usar. Pô, aí acabou, né? Ou você tem um negócio que tem 50 milhões de mega, 1 terabyte aí, porque senão é caro, bicho. É só isso a minha observação, né? Ninguém está preparado para um negócio desse, né? Ninguém está. Com certeza. Todos pegos com as calças na mão. Todos com as calças na mão. A própria dificuldade de acesso também gera, uma tensão imensa, porque você fica horas ali para fazer um pagamento, né? Fala, pô, mas já fiz e pronto, preciso fazer outra coisa, né? Gente, eu queria agradecer demais vocês, a gente está conversando, terem aceito o convite, terem feito essa conversa gostosa. Quero cumprimentar tanto o Marcelo como a professora Josi por terem essas empresas, assim como nós, longevas, né? Empresas que têm um destino, que têm uma causa, que têm um propósito e que conseguem se manter ativas num país tão difícil como o nosso, né? E agradeço também a Marina, que com tantas atividades que ela tem, se dispôs aqui a conversar com a gente, e cumprimentar a todos por ser um programa que falou basicamente de gente, das relações humanas, né, que são tão complicadas, até da minha amiga que não para de me perguntar todo dia como é que está o seu pai, Marcelo. Eu vou Fala que ele está bem, está vivo, está legal. Tá bom. Então, gente, eu também quero agradecer. Por favor. Agradecer-lhe mais uma vez pelo convite, pelo privilégio de ter conhecido o Marcelo, a Marina. E eu digo para a equipe nos últimos dias que nós estamos, neste momento, fazendo o nosso melhor com o que somos, com o que temos. E se nós nos propusermos a fazermos sempre o melhor, mesmo que a gente não tenha respostas, mas que haja essa empatia, essa preocupação com o outro, nós vamos reconstruindo e criando outras alternativas. Ninguém tem resposta mesmo, mas essa disposição em se colocar no lugar do outro e não ficar fechado a ponto de não escutar as famílias é algo que me preocupa bastante. Então, não dá para realmente atender a todos, mas dá para fazer uma escuta sensível e pensar em alternativas. Então, eu quero lhe agradecer pelo espaço, pelo privilégio. Desejo a todos vocês muita saúde, não somente física, mas emocional também,
para lidar com esses contextos tão atípicos que estamos aí vivendo. E, Rino, é um prazer ter vocês como nossa agência, Muito obrigado. que neste momento tem contribuído fortemente com a visibilidade do nosso trabalho. E você tem uma equipe incrível. Que bom. E eu fico muito feliz por isso. Um grande abraço para todos. Você me emocionou, viu, Josi? Porque a gente não consegue controlar as respostas que nos dão, né? Mas, felizmente, a gente consegue controlar as ações que a gente pratica. Não é isso, Marina? Claro, claro. É fazer com o que a gente tem nas mãos, né, Rino? Fazer da melhor forma aquilo que está ao nosso alcance, né? Isso. Muito obrigado. Olha, depois que passar esse isolamento todo, a gente vai se encontrar aqui na agência para a gente... Vamos fazer uma festa aí na agência. Vamos fazer, fechado. Vocês vão ter os e-mails uns dos outros para que vocês possam se relacionar e conversar, né? Ótimo. Marina, vou te falar só uma observação, só para terminar. Eu tenho uma qualidade física razoavelmente boa e eu, na família, sou conhecido como rinoceronte. Que beleza, hein? Pronto. Que beleza. Como diz o Fernando, que você conheceu, é o único animal que não anda para trás, né? Exatamente. Constante, forte, vigoroso e não dá marcha ré nunca. Marina, eu acho que você devia visitar a professora Josi, porque, pelo menos no senso comum, os idosos são muito parecidos com as crianças, né? Sim. Eu acho que vale a pena, pode ter alguns aprendizados lá com a criançada, viu? Com certeza. Obrigado. Marina, quando você quiser visitar o Estoco, Marcelo, Rino, Ferrari, quando quiserem conhecer a nossa escola, são 3 unidades, as portas estão abertas. Obrigada. Está bem? Obrigado. Será um prazer recebê-los também. Eba. Muito obrigado, viu? Fiquem bem todos vocês, principalmente com saúde e atuantes, tá bom? Sim. Muito obrigado. Depois eu vou passar uma mensagem para vocês. Obrigado. Bom, obrigado. Abraço. Obrigada. Bom dia para vocês. Para vocês também. Obrigado.